Paz seja convosco, tudo bem com vocês? Estamos chegando, pessoal, para mais um dia aqui na nossa escola de vencedores. Que alegria podermos estar juntos. Toda segunda-feira nós temos esse encontro marcado, encontro de vencedores, e declarar sobre a sua vida, sobre você que tem separado este tempo, que em Jesus nós somos mais do que vencedores. E é muito bom esta reunião, esse encontro, toda segunda-feira, para trazer alinhamento, né? Nós estamos aqui buscando crescimento. Ano do crescimento, nós estamos aí na reta final já de 2025. Você que também nos acompanha no culto da família, está nos ouvindo falar sobre o poder da aliança. E a aliança na casa de um homem chamado Obed-Edom. Alianças trazem crescimentos. Aliás, boas alianças trazem crescimento. E a primeira aliança que nós precisamos estabelecer, e a partir desta aliança, a dependência de Deus na nossa vida, que trará, sem sombra de dúvidas, o conhecimento firmado com a sabedoria da palavra de Deus. É extremamente importante isso, extremamente importante nós termos esse equilíbrio, né? Nós estamos aqui buscando conhecimento, buscando orientação, buscando direção, mas sempre com a base da fé. Sempre com a base da fé. Eu tenho orientado vocês aqui na Escola de Vencedores a importância de lermos outras literaturas, de lermos livros de investimento, livros de finanças, livros de filosofia, mas jamais abrirmos mão da leitura da palavra de Deus, porque a Escola de Vencedores, tudo que nós tratamos aqui é com base nos princípios bíblicos milenares que podem abençoar e fazer a diferença na nossa vida. Hoje eu quero trazer um tema muito importante que vai nos desafiar aí a nos mover, a tirar-nos da zona de conforto e levar-nos para a zona de confronto. Eu gosto muito desse tema, nós temos uma aula inteira falando sobre este tema, de sair da zona de conforto para irmos à zona do confronto, porque é ali que nós somos moldados, transformados. Há pessoas que conseguem, por si só, se despertar este confronto que vai levá-los ao crescimento. Outras pessoas serão levadas pelo próprio Deus. Alguns diriam o destino, alguns diriam o acaso, alguns diriam a sorte. Eu entendo que há uma direção do próprio Deus, do Espírito Santo, que pega algumas pessoas, são necessárias, que seriam arrancadas do lugar onde estão e levadas pelo próprio Deus para uma zona de confronto, onde ela vai enfrentar ali dificuldades, problemas, e vai ser colocada diante de um espelho para que ela possa ali, então, viver este processo de evolução. Exemplos bíblicos? O próprio José. Você imaginou se José, você que conhece a história de José da Bíblia, José que estava no Egito, gosto de frisar isso, José não era do Egito, ele estava no Egito, não é o José do Egito, ele é o José no Egito, né? Porque ele não pertencia àquele lugar. Ele foi arrancado da sua família e levado ao Egito por forças que não eram deles, não era a vontade dele estar no Egito, mas Deus permite que José seja arrancado do seio da sua família, como o caçula da sua casa naquele momento, para ser levado ao Egito, para uma zona de confronto, de desafios, e ali ele seria testado, provado e aprovado para se tornar um grande governador. Tenha certeza que seria complicado José se tornar um grande líder, um grande governador, se ele crescesse naquele ambiente onde ele era o filho caçula, o mimado da casa. Ele era um mimado, ele era um filho mimado, era o filho que tinha as túnicas coloridas, as roupas diferentes, era o filho querido da sua casa. Ali seria difícil ele se tornar um líder forte, um líder poderoso. Foi o que Deus transformou ele. Mas foi necessário ser arrancado daquele lugar e levado contra a sua vontade
para crescer. Algumas pessoas vão precisar passar por processos desta forma para que elas possam evoluir e crescer. E eu creio que a Escola de Vencedores vai nos ajudar a entender nosso momento, nosso tempo e o nosso propósito na vida. Por isso nós estamos aqui, gente. Estamos chegando. Escola de Vencedores, mais uma vez aqui com você. E eu quero iniciar, como sempre iniciamos, uma oração. Claro, estamos introduzindo aqui algumas coisas com você nesse início de aula aqui da Escola de Vencedores, mas vamos fazer uma oração, porque tudo que nós começamos na nossa vida, nós começamos com a oração de gratidão e a oração pedindo direção do Espírito Santo. Vai dar tudo certo, tenho certeza disso. Vamos orar, vamos pedir a bênção de Deus. Pai, em nome de Jesus, começando mais uma Escola de Vencedores, reunindo aqui com os alunos que desejam crescer, pessoas que têm separado o seu tempo para aprender. E eu me uno a essas pessoas, porque ao ministrar esta aula da Escola de Vencedores, eu também aprendo, eu também estou crescendo. E eu quero agradecer ao Senhor a oportunidade de estar aqui. E eu reconheço que este é um tempo precioso de investimento na minha vida espiritual, na minha vida material, porque eu sei que a partir deste tempo o Senhor pode desvendar mistérios, segredos e alinhar propósitos para que eu possa crescer. Que assim seja na vida de todos os nossos alunos, no nome de Jesus. Amém e amém. Amém, pessoal? Vocês estão bem? Vocês estão comigo? Papel e caneta na mão para que nós possamos liberar aqui o texto de hoje e darmos início à aula de hoje para começarmos a nossa escola de vencedores. Vamos lá? Vamos lá, deixa eu abrir aqui o meu texto para compartilhar com vocês. Está em 2 Coríntios, capítulo 4, verso 18. 2 Coríntios, capítulo 4, verso 18, papel e caneta na mão ou bloco de notas, não importa. Importante anotar, viu, gente? Importante. Você que é aluno da Escola de Vencedores, aluno anota. 2 Coríntios, capítulo 4, verso 18. Diz assim: não atentando-nos das coisas que se veem, mas das coisas que se não veem, porque as coisas que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. As coisas que se veem, as circunstâncias que nós vemos, as dificuldades que nós estamos enxergando, elas são temporais. Agora, aquilo que é propósito da nossa vida são coisas eternas, que talvez você não esteja enxergando agora, mas o poder do Espírito Santo pode nos revelar na caminhada. Eu gosto de crer nisso e eu quero convidar você a crer nisso. Qual que é o tema que nós vamos tratar hoje, pessoal? Deus muda minha condição. Este é o nosso tema. Deus muda a minha condição. Deus não escolhe pessoas prontas. Isso é um ponto importante. Deus nunca escolhe pessoas prontas. Quando o profeta Samuel, um exemplo aqui para você, já para abrir aqui essa nossa afirmativa, que Deus não escolhe pessoas prontas. Quando o profeta Samuel vai à casa de Jessé para escolher o novo rei de Israel, Jessé coloca todos os seus filhos à frente do profeta, porque ele achava que aqueles estavam prontos. E olha que interessante, nenhum daqueles que Jessé achava que estava pronto era o que Deus havia escolhido. Deus iria escolher alguém que ele pudesse. Deus não escolhe pessoas prontas, mas transforma pessoas dispostas. Então, a pessoa que é pronta, que se acha pronta, que se sente pronta, fala, não, eu resolvo, eu faço, eu me preparei, eu sou bom, eu treinei muito para isso, foi para este momento que eu nasci. Essas pessoas geralmente são tiradas da lista, porque Deus está esperando pessoas que entendam a importância
de serem transformadas. Ele transforma pessoas dispostas. Eu não preciso estar pronto para viver os propósitos que o céu, que a eternidade tem para mim. O que eu não preciso ter as condições mais favoráveis, porque Deus muda a minha condição. Deus muda a minha condição, Deus muda o status. Eu não preciso me sentir a melhor pessoa mais capaz. Lembro aqui quando Deus chama Moisés. Você lembra quando Deus chama Moisés? Para liderar o êxodo, a saída. Olha o que Moisés fala. Mas eu não estou preparado para isso, para liderar 1 milhão de pessoas, para enfrentar o faraó. E Moisés coloca assim, eu não sei nem falar. E aí Moisés quer apontar para alguém. Moisés quer chamar outra pessoa. Chama o Arão. Ele está preparado. Não é sobre o quanto você está preparado. É sobre o quanto você está disposto a se preparar. Não é sobre o quanto você está preparado. É sobre o quanto você está disposto a se preparar. Uma liderança, ela não nasce apenas de uma capacidade física, intelectual. Uma liderança, ela nasce essencialmente da obediência. Anote isso, porque vai fazer diferença na sua vida. Uma liderança, ela não nasce tão somente da capacidade física, intelectual, a capacidade de articulação de alguém, que é a capacidade de transitar, de falar, de convencimento. A liderança, ela vai nascer da capacidade de obediência. Moisés, eu não quero isso, Senhor, manda o Arão. Moisés, é você, então tá bom, Senhor, eu estou indo, eu vou fazer. A capacidade de obediência, a capacidade de fé, mesmo olhando para a sua condição. Quando eu olho para a minha condição e vejo, eu não tenho condições para fazer, então a minha capacidade de crer que eu posso fazer mesmo quando o meu cenário, olha o texto que nós lemos, retorne o texto, por favor, não atente nas coisas que se veem, não atente nas coisas que se veem. Quando eu olho para a minha condição e vejo, não tenho condição de fazer isso, então eu entro agora numa capacitação de fé. Então, como nasce uma liderança? As condições são desfavoráveis, mas há uma obediência em fazer. Como nasce uma liderança? O cenário é contrário, mas há fé no coração de acreditar que mesmo com poucas condições, eu posso realizar. Como nasce uma liderança? Com a resiliência, a capacidade de resistir às condições desfavoráveis, mesmo em meio a condições desfavoráveis. A resiliência vai criar uma liderança. Deus não precisa mudar sua condição, mas Ele vai usar você, esta condição desfavorável, para te fortalecer. Ele usa a condição para mudar você. Antes de mudar sua condição, Ele vai usar a sua condição para mudar você. Para te preparar para ser uma liderança forte naquilo que você pretende fazer. Então, se você está dentro de uma condição desfavorável, não entenda que é um castigo. Tem gente que tem condições desfavoráveis, ela entende que Deus está me castigando, Deus está te provando e capacitando. Ele usa a sua condição para mudar você. A liderança nasce no deserto. Foi assim com Davi, dentro de uma caverna, com homens desprezíveis e desprezados, nasce uma liderança. Então, dizer a você, a condição atual que você pode estar vivendo não é o destino final. A condição atual não é o destino final. Quando? Quando você entende esses 3 pontos que eu já passei a você. Você está debaixo de obediência. Estar debaixo de obediência é fundamental. Estar debaixo de obediência
das lideranças que estão sobre a sua vida, estar debaixo de obediência dos pais, quando os pais são tementes a Deus, estar debaixo da obediência da fé, quando a fé é baseada em Cristo Jesus, e estar debaixo de uma resiliência. Então a condição atual não é o destino final. Não foi assim para José, não foi assim para Davi, não foi assim para Gideão. Não foi. Eu estou dando 3 exemplos bíblicos para você. José foi vendido, preso, esquecido, mas isso não fazia parte. Mas isso, pelo contrário, mas isso fazia parte da rota para o trono. Vendido, esquecido, traído, mas fazia parte da rota para o trono. A condição atual não é o destino final. Qual é a sua condição atual? Se você me conhecesse, estou falando de mim. Nós estamos falando aqui de José, de Davi, de Gideão, mas se você me conhecesse há 20 anos atrás, você não diria que eu estaria aqui. As minhas condições eram terríveis, péssimas. Órfão, pobre, morando em um barraco, sem nenhuma condição nenhuma de chegar até aqui. A minha condição atual não é o meu destino final. Quando eu estou disposto a criar esses 3 fundamentos que eu quero bater com você novamente, já introduzido aqui. Obediência. A palavra obediência, fé e resiliência. Não foi assim com José. Não foi assim com Davi. Davi foi ungido rei, mas voltou para o pasto. Deus o preparava no anonimato. Gideão se via como o menor, mas Deus o chamou de guerreiro e valente. Deus tem preparado na condição em que você está para te colocar na condição que Ele te prometeu. A condição que Ele te prometeu. Você pode estar numa condição desfavorável, mas é a preparação para que Ele te leve à condição que Ele te prometeu. A condição que te limita hoje é o campo de treinamento da tua liderança. Nada acontece sem que alguém se levante para liderar. Nada. Pessoas que fogem da liderança e do chamado que Deus tem para a sua vida. É hora de se levantar para liderar. Mas as minhas condições não permitem, não é sobre a condição, é sobre aonde eu estou indo, é sobre o destino. Ei, você, aluno da escola de vencedor, eu quero que você se atente ao texto novamente. Não atentando nas coisas que se veem. Não atentando-me para a condição que eu estou vendo, mas nas que não se veem. É este o grande desafio. Por quê? Deus usa a condição para gerar convicção. Esta palavra é fundamental na vida de pessoas vitoriosas. Deus usa a condição para gerar convicção. Quanto convicto dos seus propósitos, dos seus projetos, do seu destino você está? Muitos querem posição, mas não têm convicção. A condição difícil é o forno onde Deus molda os grandes líderes. Daniel está na Babilônia. Ele está sendo moldado. As condições eram desfavoráveis. Volto. Tem tantos exemplos que eu estou te dando aqui. Moisés foi treinado durante 40 anos, longos anos, de um deserto difícil, com um povo rebelde, desobediente, reclamão, murmurão, mas ele estava sendo treinado para ser um grande líder. Paulo foi moldado na prisão, onde escreveu as cartas mais poderosas de seus livros. A condição não te define, te desenvolve.
A sua condição não te define. Eu abri a escola introduzindo para vocês, dizendo, há pessoas que vão ser levadas a condições extremas para serem desenvolvidas. Há pessoas que precisarão ser levadas a condições extremas para serem desenvolvidas. E desenvolvidas mente, corpo e espírito, e alma, sua fé. Há pessoas que vão ser levadas em condições extremas para melhorar suas emoções, sua mente, ter uma mente forte, resiliente, ter uma fé inabalável, ter forças físicas para enfrentar o que tiver que enfrentar. Pessoas que vão precisar ser levadas. A condição não te define, te desenvolve. Permita que esta condição de dificuldade não torne você as condições difíceis. Deus usa a condição para gerar convicção. Então permita que essa condição que você esteja vivendo gere em você certezas, convicções, fé inabalável. Para quê? Para que Deus mude esta convicção primeiro, antes de mudar a condição, Deus vai mudar a sua convicção. Deus não muda a condição primeiro, Ele muda primeiro o coração. Você quer que a condição mude? Mude logo as suas convicções. Quebre o orgulho, as vaidades. Há pessoas que vão ser levadas ao extremo para quebrar sua vaidade. Derrubar de um pedestal e criar a convicção de sua fé inabalável. Uma fé inabalável. Convicções de fé. Liderar, queridos, é enxergar além da condição. Liderar é enxergar além da condição. Líderes são pessoas que olham para o invisível. Ninguém está vendo, mas você está já projetando algo para a sua vida, para a sua casa, para a sua família. Eles reagem ao que vem, mas ao que creem. Líderes não se abalam quando alguém se levanta para humilhá-lo. Humilhá-lo, desprezá-lo. Sabe qual é a primeira coisa que Golias faz na batalha contra Davi? Diminuí-lo, desprezá-lo. Foi a primeira batalha que Davi teve que vencer, foi o desprezo. Foi desprezado por seu pai. Todos estão à mesa para receber Samuel, mas Davi não está à mesa. Quando Samuel fala, tem mais algum filho? O próprio pai o despreza e diz, tenho, mas esse não pode ser. Desprezo. Uma batalha emocional. Eu já tive que lutar contra esta batalha diversas vezes e até hoje luto. As pessoas querem nos diminuir, nos desprezar, nos colocar de lado, achar que não é para nós. Me lembro claramente. Minha avó, na sua simplicidade, foi a pessoa que me criou, mas muito simples. E ela desprezava de nós mesmos. E muitas vezes ela dizia, isso aí não é para nós. Nós somos pretos, nós somos pobres, nós não temos, isso não é para nós. Estudar não é para nós, a prosperidade não é para nós, a riqueza não é para nós. Não é para nós. Desprezo. Você precisa vencer esta barreira e este inimigo. Golias chega no campo de batalha e a primeira coisa que ele vai fazer contra Davi é uma luta mental. Ele vai desprezar Davi. Quem é você? Como você acha que eu sou um cão para você vir contra mim com um pedaço de pedras e pau na mão? O desprezo. Não permita que as pessoas vençam você na sua mente, te desprezando. Mas vence isso. Vença essa batalha. Líderes são pessoas que
olham para o invisível. Eles não reagem ao que vem, mas ao que creem. A liderança cristã nasce da visão espiritual, não das circunstâncias natural. Por quê? As circunstâncias natural é aquilo que você está enxergando. Volte para o texto. Volte para o texto. Não atentando-nos nas coisas que se veem, mas as que não se veem. Nasce da visão espiritual. Pare de desprezar a vida espiritual. Pessoas estão sendo derrotadas porque desprezam a vida espiritual. Desprezam os mandamentos, desprezam os princípios da palavra, desprezam. Quando você entender que a sua liderança vai nascer de uma visão espiritual, de um chamado espiritual, que é óbvio. Você que está aqui, meu aluno da Escola de Vencedor, é óbvio que esse chamado espiritual, ele precisa ser aperfeiçoado, treinado, capacitado, moldado. É a obra. É fé e obras. Um verdadeiro líder é aquele que, mesmo no vale, já fala como quem está nos montes. Ele já se posiciona, tem posições. Ele não é um murmurador. Ele é alguém que clama, que entende: Senhor, muda, Senhor, vai mudar, me dá estratégia, me dá visão, eu vou fazer isso. Eu vou fazer de forma prática aqui. O cara, ele ora, mas ele estuda, ele ora, mas ele faz um curso, ele ora, mas ele busca se colocar numa posição para conhecer pessoas, para estar envolvido com pessoas. A primeira coisa que você quer, nós precisamos fazer é servir. Eu me lembro que quando eu desejava ser pastor, eu me colocava sempre a servir da minha pastora, que já era uma pessoa de idade, e eu estava ali para servir. Quem quer ser servido precisa aprender, primeiramente, a servir, a entregar. Se isso não acontecer, dificilmente você vai conseguir enxergar além das condições. Você só vai enxergar aquilo que você consegue ver naturalmente. Princípio: antes de Deus te dar uma posição, Ele te dará uma visão. Deus não vai dar posição para quem não tem visão. Antes de Deus te dar uma posição, Ele te dará uma visão. Quem lidera pelo que vê, desiste. Quem lidera pelo que crê, persiste. Não lidere pelo que você está vendo. O que Davi via na caverna quando ele estava fugindo de Saul? O que ele via? Um bando de gente fracassada ao seu lado, que não dava nada. Ninguém dava nada, era um bando de fugitivo. Quem lidera pelo que vê, desiste. Toda vez que eu olho a minha condição, se eu olhar a minha condição, às vezes nós somos humilhados pela nossa visão, porque nós estamos crendo e as pessoas que estão ao nosso lado não estão crendo. Não está crendo. Não tem problema. Não tem problema. Aprenda a engolir choro, viu, irmão? Eu já engoli muito choro na minha vida. Eu transformo as humilhações e o choro que as pessoas nos impõem em orações. E coloco tudo aos pés do Senhor. E continuo trabalhando. Vamos trabalhar. Não tem para chorar muito. Vamos trabalhar. Eu não quero liderar pelo que eu estou vendo. Eu estou liderando pelo que eu estou crendo. Por isso eu persisto. Porque quando eu persisto, Deus muda as condições através daquilo que eu estou vendo, da minha visão. A minha visão vai ser capaz de mudar a minha condição. A minha visão será capaz de mudar a minha condição. Deus mudou a condição de Israel quando mudou Moisés. Primeiro muda Moisés, depois muda Israel. Primeiro muda Jonas, depois muda Nínive. Primeiro muda Pedro, depois muda a igreja. Primeiro muda você, depois muda a sua casa. Primeiro muda você, depois muda a sua empresa. Muda. A condição me molda. A maior mudança que Deus pode fazer ao seu redor é a que Ele começa dentro de você.
E eu preciso estar disponível. Lembra da questão de ser preparado e ser disposto? Há pessoas que são muito preparadas, mas não são dispostas à transformação. Deus está procurando pessoas preparadas? Não. Deus está procurando pessoas dispostas. Se as pessoas que estão dispostas também já estão preparadas, muito bem, maravilhoso. Acelera-se o processo. Mas, em regra geral, as pessoas que se acham preparadas, elas não têm humildade e disposição para servir, para fazer, porque elas acham que elas já sabem tudo. Não espere as condições melhorarem para se posicionar. Se posicione, mesmo nas condições difíceis que você possa estar vivendo. Deus te chama agora, no meio das limitações, para provar a mim e a você que Ele é o suficiente. Você pode declarar isso: Deus é suficiente. Eu tenho tantos e tantos projetos para realizar, desenhados na minha mente, na visão que o Espírito me dá, e não tenho condição nenhuma humana de realizar. Não tenho recursos para realizar, não tenho dinheiro para realizar, mas eu tenho visão. Então eu creio nisso. As minhas condições não limitam a minha visão. Nunca limitou. Não vai limitar agora. As minhas condições não limitam a minha visão. Então eu continuo tendo visão e trabalhando para que a graça, a presença dele seja suficiente para que eu possa realizar. A minha condição não me impede. Deus muda a minha condição quando eu mudo a minha posição. Deus muda a minha condição quando eu mudo a minha posição. Se a minha posição é de fé, é de servo, é de obediência. Lembra do primeiro tópico que nós falamos? A minha posição de obediência, de fé, de resiliência. Então Deus começa a mudar a minha condição. É importante você fazer uma reflexão e anotar essas perguntas para você mesmo. Em qual área da sua vida você tem dito, minha condição não permite? Quando você diz, minha condição não permite, você limita. Você mesmo põe limites. As condições podem ser desfavoráveis, mas eu continuo crendo que Deus pode fazer. O que Deus está te ensinando através da condição que você está passando hoje. Porque muitas das condições que nós estamos vivendo também é fruto de escolhas, de plantio que nós tivemos lá atrás. E não há problema nisso. Porque se nós estamos aprendendo com a condição, é porque nós estamos evoluindo. E qual passo de liderança você pode dar mesmo sem as condições ideais? Você pode fazer estas reflexões e aplicar isso na sua vida. Deus não espera o cenário mudar para te usar. Ele muda o cenário através de quem está disposto, disponível. Disposto e disponível a quê? A obedecer sua palavra, seus ensinamentos, sua direção, através dos princípios bíblicos, da oração, da fé. Todo cenário, toda condição contrária que você possa estar vivendo pode ser o start de uma grande mudança na sua vida. Deus muda minha condição para transformar e me levar ao meu propósito, ao meu destino. É nisso que nós cremos. A você, líder, aqui na Escola de Vencedores, lidere a sua vida, lidere os seus projetos, lidere a sua casa, lidere a sua empresa, tome a frente, mas coloque à sua frente sempre, sempre, sempre o Senhor Jesus. Ele vai à nossa frente. Ele nos molda e muda as condições desfavoráveis para que nós possamos viver toda a promessa no céu em nossa vida.
Amém? Faz sentido para você tudo isso? Se faz sentido para você, eu convido você a orar comigo, abençoando essa escola de vencedores, fazendo com que seja marcado da nossa vida um novo tempo de transformações internas que vão refletir nas mudanças, nas condições que nós possamos estar vivendo hoje. Ore comigo. Pai, em nome de Jesus, a minha oração para que o Senhor abençoe cada pessoa agora, cada aluno da escola de vencedores que está compartilhando comigo desta aula, que possa verdadeiramente ser conhecimento para nós. As nossas condições, talvez desafiadoras, seja realmente um campo de treinamento para mudar primeiramente a nós mesmos, porque ao momento em que nós somos transformados, permitimos a transformação, eu tenho a certeza que o Senhor também vai mudar as condições, os cenários, e fará com que nós alcancemos toda a promessa do céu na nossa vida. Em nome de Jesus, eu abençoo. Traga a todos os nossos alunos fé, obediência e resiliência para enfrentarem o que tiver que enfrentar, vencer e se tornarem cada vez mais vitoriosos no nome de Jesus. Amém. Amém, gente? Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua casa, que Deus abençoe sua família. Escola de Vencedores vai chegando ao final. Quero deixar aqui um convite para você, para que você possa se inscrever no canal, acompanhar toda a nossa programação aqui no nosso canal. Todos os dias, de segunda a sexta, eu estou com você no Café e Fé. Você que já é aluno do Café e Fé, você que está aprendendo todos os dias, estudando um pouquinho. O devocional é um estudo diário da Palavra de Deus. É um estudozinho pequeno, curto, rápido, 10 minutos, no máximo, que nós compartilhamos, e um período de oração todos os dias, Café e Fé, de segunda a sexta. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, mas acompanhe mesmo. É a oportunidade de você crescer. Nesta quarta-feira, você já sabe, nós temos um encontro presencial e online. Nas quartas de guerra estará conosco o nosso amigo, pastor Jonas Nascimento, um grande homem de Deus, e ele vai estar trazendo a palavra aos nossos corações. Vamos junto, hein? Fique conectado, fique ligado aí aqui online. É Escola de Vencedores, é Quarta do Milagre, é Culto da Família, é RPC, oração. É muita coisa boa aqui no nosso canal e você pode estar sempre ligado conosco. Levante a mão direita e profetiza comigo e declara comigo: em Jesus somos mais que vencedores. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa e até a próxima Escola de Vencedores. Passos firmes, olho a direção, com fé e coragem sigo a missão.